Olá, pessoal. Continuando a falar desse livro aqui, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do Daniel Hobbs. Ele vai falar da questão dos calendários, né? Vai falar da semana de 7 dias, na página 212. A semana de 7 dias, agora universalmente adotada, parece ter se originado no calendário hebreu. Em Israel, ninguém duvidava de sua antiguidade, nem naturalmente de seu começo divino. Para convencer-se disso, bastava abrir a primeira página da Bíblia e ler a nobre introdução do Gênesis, onde o escritor inspirado conta do enorme vazio do caos original. No início do segundo milênio antes de Cristo, quando o futuro patriarca Abraão, então ainda Arão, né, peregrinava com seu clã nas planícies da Baixa Mesopotâmia, seus vizinhos em Ur, dos caldeus, já conheciam a semana de 7 dias. A quarta parte do mês lunar, correspondendo a cada uma das fases da lua, como vistas nas noites claras do Eufrates. No Enuma Elis, o poema babilônico da criação, Marduk diz à lua qual deve ser o seu papel. No início do mês, brilhando sobre a terra, mostrará chifres, e assim 6 dias serão contados. No sétimo dia, dividirás em dois tua coroa. Então aqui está falando da semana dos 7 dias, né? Na língua babilônica, o dia da lua cheia era chamado sábado. Parece claro que foi Moisés que deu à semana sua forma final, e unindo os seus dias com os dias da criação e o sétimo com o dia do descanso do Senhor, seu significado religioso. Então os hebreus vão trazer essa ideia do dia do descanso, no sábado, né? A semana então se compõe essencialmente do espaço de tempo entre dois Shabats, pois, como diz Ezequiel, os Shabats eram do Senhor, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Isso aparece em Ezequiel 20:12. De fato, nas Escrituras, o sábado às vezes representa a semana inteira. Assim, o único dia da semana tinha o seu nome particular, o dia acima de todos os demais, o Shabat, que correspondia ao nosso sábado. Algumas vezes o dia anterior recebia o nome significando a véspera do sábado, o dia da preparação, e assim é por todo o texto bíblico a referência toda em relação ao sábado. Na ressurreição de Cristo, no capítulo 28 de Mateus, está assim: no findar do sábado, sempre a referência ao sábado. Este era o método dos judeus praticantes contarem os dias, sendo aquele usado por Jesus e seus discípulos. Com relação aos dias, né, a divisão do dia em horas era comparativamente recente em Israel. A própria palavra hora não é encontrada no Antigo Testamento, exceto no livro de Daniel, e mesmo ali é tomada num sentido tão amplo que os tradutores modernos a interpretam como momento. O termo meio-dia evoca duas metades, era usado, e os outros marcos eram as horas da manhã e o sacrifício da noite. Mas no dia de Cristo, a divisão do dia em 12 horas já se achava comumente aceita, como a gente vê na parábola dos trabalhadores, da 1/10 hora. Essa parábola aparece ali em Mateus 20, versículo 1. E assim, por volta da hora sexta, por volta da hora nona, crucificado na hora terceira. Então, essas horas de 12 horas já era usual em Jesus. Isso indica que o costume, sem dúvida de origem babilônica, se tornara usual desde a volta do exílio, sobre a influência da civilização greco-romana. Então, o sistema de 12 horas para a divisão do dia era de uso comum no Império Romano. Agora, é interessante que o dia ele era dividido em 12 horas, né? Então, como o dia, a claridade, ela varia, né?
Você, no solstício de inverno, quando a gente só tinha 8 horas e 54 minutos de sol no dia, a hora diurna, então, você dividia por 12, dava 45 minutos. Enquanto a hora noturna durava 1 hora e um quarto e 15 minutos. Então era variável, né? A hora em minutos, os nossos minutos, né? Era variável, porque é o dia, né? A claridade do dia levava 12 horas. Mas só que isso varia, né? No dia 25 de dezembro, que é o solstício de inverno, isso são apenas 8 horas e 45 minutos. Então não era lá um sistema muito preciso do tempo, né? A questão do trabalho, ele vai falar na página 261. Aí tratar na página questão do trabalho, né? A Torá valoriza o trabalho, né? A lei considerava igualmente como dever imperativo que ninguém tinha o direito de evitar o trabalho, nem mesmo o estudo da Torá justificava que o homem deixasse de trabalhar. A ociosidade foi desprezada e condenada em muitos lugares da Sagrada Escritura. E só nos provérbios o preguiçoso, o inútil, é furiosamente acusado nada menos do que 30 vezes. O judeu precisava ter uma profissão, mas entre os ofícios parece que o povo escolhido apreciava particularmente o cultivo da terra e tudo que se relacionava com ela. Ben Sirac afirma que o trabalho do lavrador é uma missão divina, está em Eclesiástico 7,15. E aí você vê Jesus falando a parábola do bom pastor, a palavra dos vinhateiros, dos trabalhadores no campo. Então, há referências a vários ofícios, né, ao longo do texto. A questão do lucro vai aparecer aqui na página 287. Então, ele fala dos operadores de câmbio. O cambista tinha a oportunidade de ganhar muito, e como veremos, os rabinos eram obrigados a fazer leis relativas à troca de moedas sagradas no templo. Os cambistas eram considerados como homens inteligentes, com profundo conhecimento da arte de negociar. Clemente de Alexandria e mais outros 70 autores criam um ditado de Jesus que não parece nos evangelhos, mas ao qual Paulo parece certamente se referir, quando ele diz: sejam prudentes como os cambistas, sabendo como verificar cada moeda e separar as boas e as más. Isso aparece em Clemente de Alexandria, Strômato 1,28 e Paulo 1 Tessalonicenses 5,22. Então, o próprio Jesus faz analogia com essa tarefa de cambista. Ele diz assim: cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Isso aparece em Mateus 25, 27, em Lucas 19, 23. Então, Jesus, nas parábolas, fala da metáfora do cambista de uma maneira positiva, como aquilo esperado por Deus. Os empréstimos a juros eram feitos localmente, como é natural ao camponês e ao pequeno negociante necessitado, mas se faziam também internacionalmente em larga escala. A parábola dos talentos, que acabamos de mencionar, que é esse trecho, né, prova que os camponeses mais ricos depositavam seus dinheiros em bancos. Em resumo, havia operações de negócio nesse Israel, né? Ao alcançar êxito nesse terreno, os derrotados haviam de alguma forma tirado uma verdadeira vingança de seus conquistadores pagãos. Quer cobradores de impostos ou banqueiros, eles estavam próximos de cumprir a profecia contida no Deuteronômio: emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti. Deuteronômio 15, 6. Podia haver lucro? A lei da aliança no Êxodo, capítulo 21 a 23, afirmara categoricamente que se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros.
Em princípio, então, todo empréstimo a juros era proibido. Mas havia ali exceções, né? A extorsão dos juros excessivos das pessoas mais pobres, necessitadas de dinheiro, era chamada no Talmud de abominação das abominações. E os usurários, os agiotas, né, que incorriam nesse crime, cometiam exatamente a mesma abominação que aqueles que derramam sangue. Então, o dinheiro era considerado riqueza iníqua, nesses casos de extorsão, cujo único objetivo era permitir que o crente acumulasse um tesouro no céu, dando esmolas. Então, essa é a mensagem de Jesus: para acumular, ao invés de riquezas na terra, acumular tesouro no céu. Essa era a mensagem de Jesus. Mas Jesus usa a metáfora do cambista, do talento, né, nas suas parábolas. Né? Então, é isso. Então. Muito obrigado, então.